Boa tarde, eu sou Helena Gonçalves. Vamos só aguardar mais um minuto ou dois para que possam entrar todos os participantes. Ainda temos alguns participantes que não estão, que ainda não entraram. Eu, entretanto, vou, do ponto de vista técnico, partilhar a apresentação, a nossa apresentação. Boa tarde a todos. A Ana que vai partilhar comigo. Também vou aqui já, Ana, só verificar se o controle remoto para podermos ambas passar para Ana Roque. Ana, por favor, valida se está tudo bem. Consegues passar? Consigo. Ok, muito bem. Então, temos neste momento já um número relativamente grande de participantes e vamos, enfim, achas bem, Ana? Vamos começando devagarinho, vamos começando devagarinho. Bom, então, eu e a Ana Roque somos as diretoras do curso executivo Ética Empresarial da Estratégia e Avaliação e estamos aqui hoje com imenso gosto a preparar esta aula aberta, que no fundo também vai um bocadinho fazer um percurso sobre o que nós vamos pretender fazer durante a formação. Connosco também vai estar, ainda não está visível, mas vai estar a Isabel. A Isabel Barros é a coordenadora executiva do curso e, portanto, se tiverem alguma questão que tenha a ver com toda a parte mais logística do curso, podem ir colocando as perguntas, porque no final a Isabel vai responder a todas as questões. Nós vamos ter cerca de 1 hora, portanto esta sessão está prevista para acabar às 19h45, ou seja, nós prevemos, eu e a Ana falarmos durante 1 hora, fazemos esta aula e depois termos uns 15 minutos para podermos responder a todas as questões que queiram colocar sobre a própria aula, sobre os conceitos, o que acharem que seja oportuno. E, portanto, podem utilizar naturalmente a área de perguntas e respostas para irem colocando as vossas perguntas à medida que as que possam tendo, repito, quer seja do ponto de vista dos conceitos, quer seja do ponto de vista técnico. Então, neste momento, Ana, o que é que sugeres? Sugeres começarmos? Sim, eu sugiro começarmos. Sim. Eu sei, já não temos os 10 minutos académicos, agora não, vamos começar. É só 5 minutos académicos e, portanto, então vamos começar. Eu vou só fazer, antes de passar à Ana, que vai fazer uma primeira parte desta aula, só dizer-vos o que é que nós vamos ter ao longo desta hora e, portanto, nós vamos abordar nesta aula, vamos tentar percorrer os conteúdos do curso, identificando a contribuição dos diversos professores convidados. Enfim, já devem saber, mas temos realmente aqui 5 testemunhos de docentes especialistas em áreas muito concretas, para além depois de convidados empresariais, mas que, portanto, nós vamos aqui sinalizar estes temas destes convidados. Do ponto de vista das dinâmicas, apesar do curso ter previsto uma forte componente prática interativa e muito de reflexão conjunta, nesta aula, aqui hoje online, e sobretudo por questões de proteção de dados, tal não é possível, e portanto muitos sabem que nós não podemos partilhar, digamos, as imagens das pessoas que não são os nossos alunos, e portanto não vai ser possível. E ainda também para vos dizer que, do ponto de vista do contexto, este curso e esta aula têm por base o contexto nacional. E têm por base o contexto nacional, sobretudo porque nós vamos usar muitos dados, vamos focar, vamos enfim, refletir muito sobre os dados do estudo Ethics at Work, que é um estudo do International Business of Ethics, do IBE, do que nós somos National Partner. Nós somos o Fórum de Ética da Católica Porto Business School,
que desde, já não na última edição, portanto a última edição foi em 2021, e portanto, como alguns poderão saber, nós apresentamos os resultados deste estudo na Católica, também numa sessão online e presencial, que foi mista. Apresentamos este estudo em novembro passado, mas nós já fizemos na edição anterior e, portanto, em 2018, visto que este estudo é um estudo trianual. Também alguns poderão já saber, mas, enfim, só para recordar, este estudo basicamente tem quatro grandes áreas desde sempre, e, portanto, a importância deste estudo é que ele também é longitudinal, ou seja, nós vamos poder perceber qual é a evolução, neste caso de Portugal, ao longo dos anos. No nosso caso, como nós já estamos desde 2018 para 2021, e hoje vamos falar desses resultados, mas também para nos compararmos com os outros países e com a média internacional. Este estudo, como estava a dizer, tem basicamente uma área sobre a cultura organizacional e outra sobre o apoio à incorporação da ética no dia-a-dia, o que nós chamamos, e enfim a Ana vai já falar disso, sobre a ética informal, e depois tem também duas áreas muito importantes relativas à ética formal, que têm a ver com os mecanismos de picking up e com os programas de ética. Este ano tem, no fundo, duas novidades. A primeira novidade tem a ver com uma série de perguntas, uma série de questões relativas a preocupações atuais e futuras, e também tem uma novidade, que é este índice do Ethics at Work, e, enfim, e que tenho a pior das notícias relativamente a este índice, porque Portugal é o país que está em último lugar deste índice. Se quiserem, ou ainda não tiveram curiosidade, ou já viram, mas poderão ter mais informação, na página do Fórum de Ética, no separador do Ethics at Work, nós temos toda a informação nacional, internacional, os artigos, enfim, toda a informação sobre este estudo. Ana, então vou passar para ti para poderes falarmos um bocadinho sobre porque esta imagem tão desconcertante que aqui está. Boa tarde a todos. Então nós resolvemos começar esta aula propriamente dita com esta imagem deste quadro do Magritte, Ceci n'est pas une pipe, isto não é um cachimbo, e efetivamente nós olhamos e nós vemos um cachimbo, não é? Vemos um cachimbo, mas nós não podemos fumar este cachimbo não serve para fumar, portanto, em última análise, ele não serve para o que é a sua essência, ele não é um cachimbo. E uma das razões pelas quais este quadro, tanta gente gosta dele, ou tanta gente se sente tocada por este quadro, ou por este conjunto de quadros, o outro é a maçã, dentro da mesma lógica, é porque de alguma forma ele apanha um dos nossos erros de raciocínio mais comuns, que é o tomarmos a representação pela realidade. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para a amostra como se fosse a totalidade do universo, nós olhamos para uma coisa, que é aqui neste caso a imagem do cachimbo, e tomamos-lo pela realidade da coisa. E isso também é verdade quando nós pensamos nos códigos de ética. Muitas vezes as pessoas olham para o código de ética como se fosse a ética na organização, ou pelo menos como se fosse o programa de ética na organização. E de facto o código pode ser uma representação, pode representar alguma coisa importante, mas efetivamente não é o programa de ética. Eu estava sem som. Ok. Portanto, nós temos efetivamente dois sistemas éticos, o formal e o informal, e o código faz parte do sistema formal. Existe o código, existem as estruturas da autoridade, existem os procedimentos, existe o sistema de recompensas, mas isso não é a totalidade do programa de ética, e é, de facto, quando nós olhamos para o programa de ética. Helena, não estou a conseguir passar a apresentação.
Nós temos, por outro lado, também o sistema informal, do qual faz parte a liderança, do qual faz parte o comportamento dos pares, a cultura da empresa, e que é sempre dominante nas organizações. E nós precisamos, de facto, de conseguir esta sintonia e uma relação entre os dois sistemas, o sistema formal e o sistema informal, para que, de facto, a ética na organização faça sentido. Eu continuo sem conseguir passar os slides, eu creio. Helena, podes verificar? Um aspecto que também queríamos deixar desde já aqui uma ressalva é para o facto da ética ser complexa. E isto é muito importante enquanto ressalva, porque é uma ressalva para o próprio curso. Ou seja, e quando nós dizemos que é complexa, nós não estamos a dizer que é complicada. A ética é mesmo complexa. E é complexa, e isto quer dizer que dentro do curso as coisas e todos os conteúdos, e por mais que tentemos dar uma visão alargada do que é um programa de ética empresarial, ele não pode ser replicado tal e qual na organização e não se pode esperar resultados iguais àqueles com que se fala. Ou seja, a ética tem que se pensar nela como algo que tem a ver com pessoas, e as pessoas são complexas, que tem a ver com um contexto. Nós podemos tomar uma decisão num determinado contexto e depois num outro contexto, a mesma questão, nós termos uma resposta que fosse diferente. Tem também a ver com valores eventualmente conflituantes. Por exemplo, nós podemos ver um dos casos que é interessante dentro dessa área e que nós podemos refletir, por exemplo, quando nós pensamos em Steve Jobs. Steve Jobs era de facto um homem brilhante, era um trunfo para qualquer empresa, mas tinha um lado negro, tinha o lado negro de ser uma pessoa com um feitio irrascível, eventualmente, e que muitas vezes tinha atitudes de uma total falta de respeito pelas pessoas. E aqui nós temos, no fundo, estes valores conflituantes no prato da balança, saber o que fazer. Nós vamos despedir um gênio, o que é que nós vamos fazer? E, portanto, isto é um aspecto de facto importante. O outro aspecto em relação aos valores é também que o mesmo valor pode ter diferentes interpretações à luz de diferentes culturas. Respeito pode significar coisas diferentes em função da cultura onde nós estamos. E, finalmente, ainda, a ética é complexa porque neste mundo VUCA em que nós estamos, há coisas que nós estamos a viver e que nunca tínhamos vivido antes e para as quais nós temos que encontrar respostas. Nomeadamente, acho que tivemos todos este exemplo muito claro, por exemplo, com o Covid e com a pandemia, em que de repente tivemos que agir e tomar decisões e adaptar a ética nas organizações a um contexto completamente diferente. Ou seja, não é possível dentro das organizações seguir o modelo do Robocop e passar umas regras e dizer serve o interesse público, protege os inocentes, protege a lei ou segue a lei, porque efetivamente estamos a falar de pessoas e estamos a falar de pessoas com toda esta carga de complexidade que existe. Ou seja, o que nós estamos a tentar dizer é que quando nós pensamos na vida e quando pensamos na vida de uma empresa, nós não podemos pensar nela, e ela não é, como um carril de caminho de ferro, em que nós pensássemos, aliás, fosse uma coisa previsível, em que nós pensássemos que íamos seguir o código como quem segue um carril de caminho de ferro. De facto, isso não é possível e a vida numa organização é muito mais como um barco à vela e nesse contexto nós sabemos que vai haver uma série de variáveis e uma série de coisas que vão surgir e que vamos ter que adaptar. Portanto, nós estamos a falar de coisas complexas. E nós achámos importante falar disto e pôr esta ressalva logo no início, que é uma ressalva em termos de todo o pensamento sobre a ética organizacional e sobre este curso, porque acreditamos, como diz Edgar Morin, que é um teórico destas questões da complexidade, que um pensamento mutilador conduz necessariamente a ações mutiladoras. E, portanto, é importante que nós, quando vamos avançar para a construção de um programa de ética organizacional, não tenhamos um pensamento mutilador.
Queríamos também deixar aqui uma ideia que nos parece muito importante. Ética e compliance são duas coisas diferentes. E isto é importante fazer esta ressalva, porque muitas vezes há organizações que têm conjunto ética e compliance, têm um diretor de compliance que é o diretor de ética, e que pode ser, mas mesmo quando isso ocorre, é importante terem a noção de que estamos a falar de coisas diferentes. Em relação à compliance, nós estamos a falar de respeito pela lei, nós estamos a falar de coisas que a organização tem de fazer, nós estamos a falar de regras que têm de ser seguidas. Em termos da ética, nós estamos a falar da aplicação de valores, do que a organização quer ser. Ou seja, se pegarmos num exemplo, uma organização, de um ponto de vista, uma organização que segue, uma organização que está num país e segue, de um ponto de vista ambiental, todas as regras e todas as legislações que existem de proteção do ambiente. E, portanto, nós estamos a falar de compliance. Quando a organização vai para um outro país onde não existem essas regras, por hipótese, então aí, quando a organização, mesmo sem regras, resolve seguir os mesmos padrões, nós estamos a falar de ética. E vamos ver que aqui parecem ainda assim coisas separadas, mas como elas estão tão interligadas e como é tão difícil ter a compliance sem a ética, até porque, em última análise, nós dizemos que a ética é o que nós fazemos quando ninguém está a ver, e é muito importante para a compliance que as pessoas façam quando ninguém está a ver aquilo que deve ser feito. Então, começamos pela parte relativa ao desenvolvimento de um programa de ética, e nós queríamos começar pelo princípio. E este princípio é também uma reflexão que deve ser feita na organização sobre quais é que são os valores da organização. Não necessariamente os valores que estão escritos, mas o que é que são os valores a sério mesmo. E aqui nós avançamos com alguns critérios possíveis sobre o que é um valor. E resolvemos pegar nesta definição do Luc de Braun-Bader, que nos parece muito interessante. Ou seja, um valor é algo que nós defendemos mesmo que o mercado sancione. Ou seja, nós podemos ter uma decisão dentro da organização e o mercado pode dizer que não quer determinada coisa. Eu estava-me a lembrar, por exemplo, do caso da Volvo, que aqui há uns tempos fez um cartaz a dizer o mercado pede-nos carros desportivos, mas nós não vamos fazer isso porque a nossa prioridade é a segurança. E isto é defender um valor mesmo que o mercado o sancione. Um valor é algo que nós queremos transmitir. Aqui está aos nossos filhos, mas nós, dentro de uma organização, logo no momento do recrutamento, nós queremos transmitir às pessoas isso. Um valor, apesar de haver valores que mudam, e é importante que mudam, mas um valor tendencialmente é uma coisa que resiste ao tempo. É algo de profundo, é algo de que nós temos orgulho e que quando falamos de organização dizemos nós temos este valor. É algo que nos dá força para nos levantarmos de manhã e é algo que não existe, quando não existe nos deixa indignados e portanto é muito importante dentro da organização perceber quais é que são estes valores, o que é isso e é interessante porque por vezes nós temos valores até que são diferentes os valores do dono da empresa e os valores que existem efetivamente na empresa, mas é muito importante perceber o que é vivido na organização, como é que as pessoas sentem as coisas, porque até eventualmente podem haver antivalores, ou seja, nós definirmos que são determinados os valores que são importantes para a organização, mas existirem valores lá que realmente vão contra os valores que se quer transmitir. E isso é algo de mais comum do que se pensa. A seguir, e continuando a desenhar este programa de ética e continuando no princípio, no diagnóstico, que é onde nós estamos, é muito importante conhecer o contexto. E conhecer o contexto é fazer uma análise de risco. Qual é que é o risco específico desta organização? Em que áreas é que nós temos um risco específico? Qual é que é? E, portanto, esta reflexão, este cruzamento de todas as áreas de negócio da organização, de um ponto de vista de risco e dos níveis hierárquicos da organização, de um ponto de vista de risco, é algo muito importante de ser feito no momento em que se começa a desenhar um programa de ética. Depois é muito importante terem atenção à conjuntura. Qual é que é o momento que está a ser vivido pela organização? Por exemplo, é um momento em que a organização está a pensar fazer despedimentos? Não está? É um momento de crise? Não crise? O que é que está a ser vivido neste momento na organização? Quais são as características das pessoas? Nós temos uma organização com pessoas mais novas, mais velhas,
quais é que são as características desta organização. E depois é muito importante também a cultura interna. Por exemplo, a questão da tolerância ao erro. A questão da tolerância ao erro é uma questão importantíssima. Grande parte das más práticas éticas não são para ganhar alguma coisa, são para não perder, ou não perder a face se façam um erro, não se descobrir que se fez um erro. E é muito importante, a baixa tolerância ao erro aumenta o risco ético de uma organização. A questão da hierarquização. Uma empresa, quando é muito hierárquica, tem um risco ético acrescido, porque há um enorme risco da chefia tomar decisões com menos informação do que devia, porque as pessoas simplesmente tiveram medo de expressar ou sentiam essa hierarquia e não conseguiram expressar preocupações e questões que eram muitíssimo importantes. Depois, é importante conseguir perceber porque que ocorrem as más práticas. Ou seja, Helena, podes passar? Quais são os fatores que facilitam esta ocorrência? Porque quando acontece uma má prática, ela acontece por um conjunto de fatores. Acontece porque existe um conjunto de incentivos e pressões e nós temos que perceber quais são os incentivos e pressões na nossa organização, exatamente. Quais são os aspectos que levam as pessoas a ir a uma má prática, a ter uma má prática. Temos que perceber quais são as oportunidades. E as oportunidades é um aspecto muito importante, porque algo acontece quando pode acontecer. Parece lá uma verdade lá para Alice, mas é, de alguma forma. E nós verificamos, por exemplo, que algumas práticas, como, por exemplo, falsificação de documentos ou adulteração de documentos, vão se tornando menos comuns. E vão se tornando menos comuns porque desde que começou a haver traçabilidade nos documentos e quando uma pessoa abre um documento sabe que lá ficou registado que esse documento foi aberto, de facto isso é retirar a oportunidade e, portanto, nós temos que conhecer qual é que é o espectro de oportunidades que existem dentro da organização. E, finalmente, existe um racional. Nós, quando cometemos um ato ou quando temos uma má prática, nós temos em função nós temos um racional interno para o que fizemos, algo que diz toda a gente faz assim, ou alguma outra razão que faz com que nós achemos nós próprios aceitável aquilo que fizemos. Então, e aqui, pegando nestas razões pelas quais ocorre uma má prática, e aqui mais uma vez vai ficar muito claro esta ligação da compliance e da ética. Então nós temos a questão, uma má prática acontece por uma questão de compliance, né, e que são, no fundo, as oportunidades, que é aquilo que pode ser melhor gerido de um ponto de vista de compliance. Depois existe a questão dos incentivos e pressões, e que aqui sim, estamos a entrar na ética, estamos a entrar nas chefias, e é importante dizer que em Portugal, e vamos já ver isso, grande parte das más práticas são em função de cumprir as ordens do chefe, e, portanto, esta questão é de facto importante. E depois temos a questão do racional, em que nós estamos com a ética ligada à pessoa, a forma como eu penso sobre as coisas. E então aqui torna-se muito claro que quando nós estamos só na compliance, realmente nós estamos a cumprir o que pretendemos fazer. Helena, podes passar? Então, outro aspecto que é importante de um ponto de vista, e continuando em termos do diagnóstico, é perceber o que é, independentemente da parte do pessoal, o que é considerado aceitável na organização. E aqui, quando nós olhamos para o estudo do Ethics at Work, nós temos aqui, por exemplo, em relação a esta pergunta, pequenas violações das regras são inevitáveis numa empresa moderna. E há 34% dos trabalhadores portugueses que responderam a este estudo, mas que é uma amostra representativa, que acha que sim, que são inevitáveis. E é importante, em cada organização, nós percebemos o que é esse aceitável, esse inevitável dentro da organização. Essa coisa que é uma obrigatoriedade do negócio e que é uma coisa que, de alguma forma, por ser tão ligada à organização, por ser hábito, por toda a gente achar que é normal, sai do espectro da ética, ou seja, é algo que entra numa espécie de cegueira moral, é algo que nós deixamos de considerar como ética.
é algo que uma pessoa faz, mas que não tem sequer um julgamento moral sobre isso, porque é inevitável para a organização. E temos que fazer uma identificação de quais é que são essas práticas que são consideradas inevitáveis e se efetivamente são inevitáveis. E qual é que é a postura em relação a isso. E isso vai ao encontro de uma das principais missões de um programa de ética. Uma das principais missões de um programa de ética é ensinar a ver, porque ver é o primeiro passo para agir. Nós, só depois de termos visto, é que nós podemos atuar. E muitas vezes nas organizações as pessoas não veem as coisas. Não veem porque as coisas estão num âmbito da banalidade, da tal banalidade do mal de que falava a Hannah Arendt. Então, nós temos estas más práticas na organização, temos estas pressões de que já falámos e que é importante perceber, e que é o tempo e que é o cumprir as ordens do chefe. E então nós começamos, podes passar, Helena, a estar em condições de começar a desenvolver o nosso programa de ética e de começar a perceber qual é que é o modelo de governo e de gestão da ética na nossa organização. E que é algo que vai passar pela liderança, necessariamente, que vai passar pelas estruturas de governo da ética, que tem que passar por estas coisas também que eu falei, mas que falei de um ponto de vista de contínuo, de início, mas que numa perspectiva de melhoria contínua têm que continuar a acontecer, o assessment de risco ético, a definição de uma estratégia, os instrumentos, o código e outros, a incorporação dentro da organização, depois a monitorização e o reporte, e tudo isso é o que faz, efetivamente, de uma forma completa um programa de ética, que, portanto, tem que incluir todos estes aspectos do diagnóstico e a avaliação e que, naturalmente, a estratégia está dependente do diagnóstico e os instrumentos estão dependentes da estratégia e pronto, e era o que vos queríamos transmitir sobre o início do programa e agora passamos para este elemento que, não sendo a ética, é muito importante, que é o código de ética. E então vou eu falar um pouco sobre o Código de Ética e agora o que eu vos pergunto é, se eu estivéssemos agora, neste momento, numa aula presencial, provavelmente nós faríamos agora aqui um pequeno benchmarking, um pequeno inquérito sobre o que cada um de vós acha sobre o que significa o código. Se um código de ética diz muito sobre a organização ou se um código de ética não diz nada sobre a organização. Eu gostava que fossem escrevendo aí no perguntas e respostas, diz muito ou muito só ou nada, e talvez se isso fosse interessante tentar perceber ainda que não tenhamos aqui uma estatística disto, mas quais são as respostas de quem nos está a ouvir, se acham que realmente diz muito ou se não diz nada. E porquê que nós estamos a fazer esta pergunta, que é realmente uma pergunta talvez desconcertante, mas ela é muito importante porque temos uma outra a seguir que tem a ver com esta, que é: será sempre bom ter um código de ética? Cada vez mais há muitas organizações a ter códigos de ética, até por questões de compliance, mais uma vez. Por exemplo, um código de ética sobre a prevenção do assédio, que enfim, quando saiu a lei sobre o assédio, prevê que as organizações tenham um código de ética para prevenir e combater o assédio. E, portanto, é muito importante que tenhamos a consciência de que o código de ética pode ser contraproducente. Nós já vamos ver, enfim, algumas pistas para tentarmos perceber como é que se pode desenhar e implementar um código de ética ou rever um código de ética, mas efetivamente é muito importante que nós tenhamos esta consciência de quando ele pode ser contraproducente. E ele pode ser contraproducente mesmo que seja sendo bom ou mau código e tendo ou não uma má implementação. E, portanto, também não ter um código também é uma oportunidade perdida para podermos mostrar interna e externamente qual é verdadeiramente o DNA da nossa organização, o que é que nós queremos na nossa organização. E por isso é muito importante percebermos os riscos de ter um código de ética. Então, para desenvolver um código de ética, o que nós gostaríamos bastante é tentar perceber que todos achamos que o código é nosso e darmos que o código seja verdadeiramente
o nosso código. E por isso vos trazemos aqui esta frase de Spinoza um bocadinho para tentarmos nos inspirar e tentar perceber que, e fazendo esta transposição não para coisas, mas para o código de ética. Nós não gostamos de um código de ética porque ele é fantástico. Um código de ética é fantástico é quando as pessoas gostam e se revêem nele. E, portanto, e reverem-se nele é realmente ele fazer com que eu o assuma como o meu. E, portanto, e por isso ele é um código vivo. Há de ser um código vivo porque eu me revejo neste código. E por isso nós, quando estamos a pensar no como desenhar e implementar um código de ética, nós pensamos que era muito importante pensarmos no branding. Isto parece uma associação muito pouco ortodoxa, branding e ética, mas na verdade nós achamos que o branding é muito importante. E por isso nós, um dos especialistas, nós, nem eu nem a Ana, somos especialistas em marketing, nem em branding, e por isso nós vamos ter uma docente convidada, que é a Cláudia Alves, que é especialista em branding e ética, e que nos vai falar de como é que nós podemos desenhar e implementar um código de ética à luz de todos os princípios do branding, porque na verdade, quando nós estamos a pensar numa marca, a marca trabalha o propósito da marca e, portanto, nós precisamos de saber qual é o propósito do código de ética ou o propósito do programa de ética. E também nós sabemos que o branding envolve os destinatários com a causa, muito para além do racional, e portanto vai às emoções. E o que nós queremos também é tentar perceber como é que nós podemos envolver cada um dos colaboradores nesta causa de fazer do código de ética o seu código de ética. O branding define experiências e momentos e pontos de contacto para chegar às pessoas de forma diferente da tradicional. E por isso nós também, se nos socorrermos de todas as técnicas do branding, podemos provavelmente fazer com que o código de ética seja uma experiência para que os colaboradores usem o código para vivenciar e para criar essas experiências diferentes de todas as experiências tradicionais. Para além disso, e talvez até a questão mais relevante de todas, é que realmente o branding aproveita para reforçar a identidade corporativa, se for um branding bem feito, e naturalmente vamos ter aqui uma abordagem sistémica à identidade corporativa. E só assim é que nós podemos verdadeiramente, se aplicarmos estas técnicas e ferramentas do marketing à elaboração do código, nós podemos ter um código de ética que verdadeiramente seja, que faça parte da identidade corporativa e se reveja neste código. E isso é de tal maneira importante também quando nós estamos a identificar os temas. 2 ou 3 pistas só quando estamos a identificar os temas que vão fazer parte do código, quer seja um novo código, quer seja um código que nós estamos a rever, porque naturalmente os códigos também são revistos periodicamente. E mais uma vez, os códigos de ética devem ser e devem incluir e devem de alguma forma sinalizar todos os temas críticos para a organização. E realmente os temas críticos estão relacionados com os diferentes negócios, com o negócio, ou os diferentes negócios, ou as diferentes áreas de negócio. E se o código não tiver esses temas críticos para os negócios, não vai ser um tema desta organização, podia ser um tema de outra organização qualquer. Naturalmente que, por exemplo, se nós estamos a falar de uma organização de cosmética, por exemplo, cosméticas, nós podemos pensar que a diversidade pode ser, por exemplo, se nós vamos trabalhar o produto, temos produtos que permitam o branqueamento da pele. Isso pode ser um tema relacionado com um negócio que tenha a ver, por exemplo, com um negócio de cosmética. Naturalmente, se for um negócio sobre, por exemplo, um escritório de advogados, o que pode ser, por exemplo, aqui, temas que têm a ver com o horário de trabalho ou com a relação laboral, enfim. Cada código vai ter que ter o vertido, os temas críticos do negócio.
e é evidente que naturalmente também tem que estar compatível com todas as políticas e normas internas que já existam ou que possam existir por causa da compliance, nomeadamente todos os temas de suborno e corrupção, branqueamento de capitais, regime geral de proteção de dados, enfim, todos esses temas que de alguma forma muitas vezes têm que estar nos códigos de conduta ou nos códigos de ética, mas que venham ou são reforçados pela compliance, porque eles realmente, como a Ana também estava a dizer, eles têm a ver com o cumprimento da legislação. Uma forma muito simples, eventualmente, de avaliar, um critério para avaliar um código de ética, é perceber se eu que nunca vi o código de ética, se eu ler aquele código de ética, eu percebo claramente qual é o setor, qual é o setor de atividade, e mais, esse código também deve transmitir a cada um dos trabalhadores de que este é o nosso código e que só pode ser desta organização. Este código não pode ser da organização Y, porque ele vê-se claramente que só poderia ser da organização X, porque eu revejo todas as questões do propósito da empresa, do ADN da empresa. Outro tema que também é muito importante, enfim, nós não vamos aqui de todo elaborar tudo o que tem a ver com desenhar ou implementar um código, apenas algumas coisas de realçar. A identificação do tom é absolutamente crucial também. E o tom, normalmente, pode ter uma abordagem mais axiológica ou mais normativa. Muitas vezes até se faz aqui a distinção entre um código de ética e um código de conduta, porque, na verdade, uns tendem a ser mais normativos, outros tendem a ser mais axiológicos, mais rigorosos. E um exemplo que é dos mais citados, quer nas próprias empresas, quer na literatura, tem a ver com os presentes, por exemplo. Cada vez mais as empresas, e não só as empresas, as próprias pessoas, pretendem que a empresa diga, por exemplo, relativamente a um presente, oferta ou recebimento de um presente, ou recebimento de um presente e oferta, muitas vezes nós só falamos de que nós só podemos receber presentes de um determinado montante, por exemplo 100 euros, mas esquecemos de que quando estamos a falar de presentes também temos que falar na oferta de presentes e muitas vezes não refletimos sobre isso. Mas, por exemplo, se nós pusermos um montante, portanto, se nós usarmos o tema, neste caso, uma coisa mais normativa, uma abordagem mais normativa, nós vamos dizer, por exemplo, que não podemos receber presentes com valor superior a 100 euros. Mas isso também é uma falácia, porque na verdade, então teremos que dizer que é um presente da mesma pessoa durante um ano, ou outros critérios quaisquer, porque eu posso contornar esta norma, esta regra, esta normativa, porque eu posso então dar, durante 365 dias por ano, dar 100 euros a uma determinada pessoa, de forma a poder de alguma forma corrompê-la, suborná-la, ou de outra forma. E, portanto, há aqui um risco enorme também. Por outro lado, se nós tivermos uma abordagem mais axiológica, vai nos obrigar eventualmente a pensar sobre se eu, ao receber este presente, eu fico em dívida, ou se a pessoa que o recebe forma em dívida, porque isso que verdadeiramente é que faz com que o presente não deva ser dado, é para que a pessoa não fique em dívida quando aceita determinado presente. E, portanto, a identificação dos temas e a identificação do tom são dois aspectos, entre muitos outros que não vamos falar aqui, sobre a importância de desenhar e implementar um código de ética. Mas também, como já foram provavelmente percebendo, um código de ética não chega de todo, não é? Um código de ética é uma pequena parte, é um elemento fulcral, é um elemento essencial, é um elemento âncora de um programa de ética empresarial, mas, como a Ana disse também, não é a realidade. Um programa um código não é um programa. É preciso, depois de ter o código, eu tenho que informar todos os colaboradores, quer a nível individual, quer a nível coletivo. Eu tenho que explicar o que significam aquelas palavras, o que significam aquelas abordagens e porque é que é desta forma e não é de outra. E eu só depois de explicar consigo provavelmente que as pessoas
possam aderir ao código e o tomem o código como seu, e isso é feito através de vários mecanismos, repito, individuais e coletivos, para que realmente as pessoas possam agir de acordo com o código, independentemente de ser mais normativo ou mais axiológico. E, por fim, é muito importante também medir a adesão ao código, a adesão a todo ao que se pretende lá ter. Isto realmente é algo que se faz através de múltiplas dinâmicas, mas a sensibilização e a formação são, em regra, as dinâmicas mais importantes ou mais referidas para fazer esta explicação, adesão ao código. E por isso vamos falar agora um bocadinho sobre formação. E a formação é também, muitas vezes, um tema, eu diria, que tem enormes preconceitos, a formação em ética. A formação em ética. Para já, porque muitas pessoas consideram que a empresa não tem que me dar formação em ética nada. Enfim, quem me dá a formação em ética é lá em casa, são os meus pais, sou eu, enfim, é o meu passado, e portanto eu já sei ser ética e portanto não quero aqui tomadas, não quero que ninguém me ensine a ser, mas na verdade nós temos que refletir e pensar na formação, na ética, e temos que a tornar a formação e a sensibilização algo que tenha a ver, que seja relevante, e que tenha a ver com a relevante para que não seja uma coisa como esta reunião que está aqui, que é, sim, reunião de pessoas que não têm mais nada que fazer. E, portanto, a formação não pode ser de todo, uma mera transmissão do código de ética, como, enfim, será eventualmente consensual. A formação pode ser um espaço para falar do que é relevante para a organização. E, portanto, se esta formação sobre o código, e se no código estiverem os temas relevantes para a organização, eu vou ter que falar dos temas relevantes para a organização e, portanto, eu vou dar relevância a esta reflexão. E como a Ana dizia, um dos grandes propósitos da ética, ou de implementar programas éticos, é ensinar as pessoas a ver. A Ana já vai falar um bocadinho das diferentes perspectivas do ver, de vermos de coisas diferentes, mas efetivamente ensinar a ver e ensinar a pensar é algo absolutamente crucial que deve estar envolvido em toda a formação. E porquê? Até porque as pessoas vão estar sozinhas no momento das grandes decisões, ou das decisões muito difíceis, e portanto as pessoas têm que ter estes mecanismos, têm que ter de alguma forma esquemas mentais que nos permitam perceber como vou pensar nestes momentos mais difíceis e mais cinzentos. E também a formação, naturalmente, pode e deve ser feita usando histórias. Histórias essas que sejam histórias reais e mesmo histórias de situações reportadas sobre problemas que ocorreram na organização, naturalmente anonimizadas. E, portanto, se eu usar algumas destas técnicas, a formação, a sensibilização será naturalmente mais relevante e deixará de haver este tabu de que eu não vou precisar da ética para nada, afinal eu vou precisar da ética. E neste momento de pandemia, enfim, de que o online se tornou algo absolutamente normal, digamos, é muito importante perceber o que é que pode ser online e o que não pode ser online, aquilo que verdadeiramente tem que ser presencial para que as pessoas possam, de alguma maneira, poder tornar estas coisas relevantes. Por exemplo, imagine que nós estamos a falar do tema do suborno e, portanto, obviamente que uma formação em compliance vai dizer que não se pode subornar, que não se pode fazer não sei o quê e, portanto, isso é mais ou menos evidente. Mas uma formação em ética sobre suborno pode dizer, neste caso o suborno, mas como qualquer outro tema, é perceber a forma de abordar o tema para o tornar relevante no contexto da organização. Por exemplo, todos nós sabemos que não podemos não podemos corromper e a organização pode dizer que é proibido corromper, mas a organização tem que ter consciência que, por exemplo, se tiver colaboradores que vão para determinados países ou para determinadas instituições onde verdadeiramente as pessoas sejam
impelidas, quase que obrigadas e quase que até tenham necessariamente, sob pena de eventualmente terem a sua vida ou, enfim, a sua integridade física em risco, podem, por exemplo, imagine que eu estou num país onde é mais ou menos, a corrupção mais ou menos, enfim, feito com todas as aspas, e se alguma, por exemplo, uma autoridade me interromper e me pedir, me instar a entregar dinheiro, eu posso, por exemplo, na formação dizer quais as técnicas para isso. Por exemplo, sim, eu estou disponível para pagar, mas por favor dê-me um recibo. Eu estou disponível para pagar, mas eu vou à esquadra. Eu estou disponível para pagar, mas tem que ser através de do meu cartão de crédito ou do cartão de débito. E, portanto, há realmente formas de que nós podemos ensinar as pessoas, enfim, alertá-las para como lidar, neste caso com a corrupção, com determinados temas, ainda que os temas sejam da área de compliance. E, portanto, quando os temas são da área de compliance e simultaneamente da ética, como é este caso, realmente tem que haver aqui uma abordagem completamente diferente, completamente ao tema. Depois, a formação também é absolutamente algo crítico para as chefias, por vários motivos, não só necessariamente a formação, mas a sensibilização, porque para já as chefias têm a ver com exemplaridade e, portanto, e isso é importante que elas percebam, mas enfim, elas já sabem que a exemplaridade também é importante, mas também porque muitas vezes a gestão, as chefias não se sentem à vontade para falar sobre temas. E não tem que ser necessariamente na formação, pode ser, enfim, nas reuniões do dia-a-dia, pode ser em formações de sensibilização, pode ser nas reuniões, durante 15 minutos antes das reuniões mensais ou das reuniões semanais, falar no início ou no fim sobre um determinado tópico e, portanto, utilizar as chefias para elas próprias serem promotoras da formação em cascata ou formação das suas áreas mais sensíveis. Isto são sinais, porque se realmente as chefias estiverem sensíveis e elas próprias receberem e derem formação dentro da sua equipa, isso são sinais positivos. Porque também há sinais negativos. E, por exemplo, este mapa aqui, que é algo curioso, que mostra-nos como é que no mundo inteiro as pessoas consideram que a gestão muitas vezes culpa aos outros quando as coisas correm mal. Por exemplo, aqui no nosso estudo do Ethics at Work, nós sabemos que 30% supostamente das chefias, ou seja, das pessoas que responderam a este inquérito, dizem que a minha chefia direta recompensa quem apresenta bons resultados, mesmo que adotem práticas eticamente questionáveis. Portanto, sensibilizar as chefias para todas estas para as práticas eticamente questionáveis e, portanto, para a avaliação disso e da importância de não fazer é absolutamente crucial. Até porque também nós vimos que quer na alta administração, quer na gestão intermédia, digamos, a exemplaridade e levar a ética a sério é algo muito importante. E, portanto, se nós formarmos, sensibilizarmos as chefias, ou se as chefias, quer sejam de topo, quer sejam das chefias intermédias, estejam sensibilizadas para isto, nós provavelmente vamos, por exemplo, melhorar os nossos indicadores relativamente aos outros países e fazer com que não haja esta esquizofrenia de eu tenho que dizer em que o walk e o talk têm que ir para o mesmo sentido, porque senão realmente temos uma organização mais esquizofrénica. E para isto, e porque é tão importante a questão, não só na formação, mas, digamos, do papel da narrativa nisto, vou apresentar-vos também aqui, ou seja, convidamos também aqui uma outra docente. A Susana Magalhães é especialista em bioética e é especialista em medicina narrativa e trabalha muito com a narrativa. E ela vai nos dar uma aula sobre pensar com histórias. E esta pensar com as histórias, ou a ética narrativa nas organizações, é muito, muito
muito importante, não só na formação, mas na construção de todo o programa de ética, que é pensar com e sobre histórias. E qual a importância de criar espaços seguros de partilha de narrativas individuais. É absolutamente crucial estes espaços seguros, mas também é absolutamente crucial promover a capacidade, através da narrativa, a capacidade de interpretação, representação e imaginação de cada um dos colaboradores, para que eles verdadeiramente sejam também, se sentem bem dentro da organização. E, sobretudo, é para promover a sensibilidade ética. E essa sensibilidade ética pode ser feita através da prática da leitura e escrita reflexiva, algo que a Susana vai pôr, digamos, todos os colaboradores a fazerem, enfim, um workshop, a praticar a leitura e a escrita reflexiva, que é feita com base em textos ficcionais, mas também com base em narrativas reais, individuais do dia a dia das organizações. E, portanto, o papel da narrativa é absolutamente crucial para desenhar e implementar um código de ética, no fundo, para desenhar e implementar um programa de ética abrangente, porque já vimos aqui que o código de ética não é necessariamente, é muito mais, quando estamos a falar de um código de ética, também podemos estar a falar de um programa de ética. Antes de terminar e antes de fazer uma síntese para passar à Ana, muito importante também falar do regular código. O código só por si não basta, mesmo que já tenha formação, porque é muito importante nós criarmos de alguma maneira sentir que ninguém se tem que sentir herói para reportar. E isto é algo que que há aqui uma cultura muito negativa em Portugal e dos portugueses sobre o whistleblowing, e portanto é muito, muito interessante nós criarmos não uma cultura de whistleblowing, mas mais de speak up, de falar. As palavras querem dizer muito. Nós, quando estamos a falar de denunciar, de sinalizar, de reportar, estamos sempre a falar das mesmas coisas, mas com palavras diferentes. E eventualmente, estas palavras, a utilização de determinadas palavras pode fazer com que seja muito mais fácil reportar. Reportar tem que ser encarado como um comportamento natural, um comportamento desejável e até uma forma de demonstrar respeito por todos os que fazem parte do Código de Ética. Eu não quero que na minha organização as pessoas desrespeitem o Código de Ética e, portanto, eu estou atenta, eu estou alerta para isso. E isso é algo que pode ser muito importante para quando estamos a criar todos os mecanismos para regular o código. A quem se faz um pedido de esclarecimento, como é que se sinaliza uma má prática, como se garante a confidencialidade ou a não retaliação, o que pode acontecer na sequência de uma denúncia. Enfim, é muito importante nós percebermos claramente como podemos desenhar e regular o código de ética, criando um sistema de gestão transparente e que dê segurança psicológica para reportar. Para além disso, e neste momento concreto, neste contexto concreto, nós temos aqui também, naturalmente, algo adicional. E este algo adicional tem a ver com a nova diretiva, com a nova lei, que foi feita agora há menos de um mês, com a transposição da diretiva, da diretiva, e que, portanto, também temos mais uma vez aqui que trabalhar em conjunto com a área de compliance, tão importante, e para as áreas de complementarem. Todos sabemos que esta lei sobre a proteção de dados, e reparem mais uma palavra que aqui diz, a nossa lei portuguesa fala, por exemplo, de infrações, de denunciantes de infrações. Por exemplo, em Espanha falam de comunicação de infrações e, portanto, estas palavras podem ser utilizadas e vamos ver isso nas narrativas. Mas todos sabem que as organizações públicas ou privadas com mais de 50 trabalhadores têm que criar estes canais, não só acautelando, mas sobretudo banindo todas as formas de retaliação e, portanto, porque esta proteção dos denunciantes é absolutamente crucial. Isso é feito, enfim, penso que provavelmente todos já estarão conscientes através de um canal interno, antes de mais, e depois se eu denunciante ou eu que reporto não tiver recebido uma resposta adequada
ou se tiver motivos para acreditar que não está a funcionar corretamente este canal interno, então eu posso e devo fazer uma denúncia externa. E essa denúncia externa também tem prazos, tal como nas denúncias internas, e se não receber uma resposta nem dos canais internos ou dos canais externos nos prazos, e se possuir motivos razoáveis para acreditar que a vulneração constitui um perigo iminente para o público, naturalmente que eu posso fazer e vou fazer uma denúncia pública, e para isso eu vou ter esta lei da proteção dos denunciantes. Mais uma vez, nós não somos especialistas em compliance, nós não somos especialistas, nós não somos de direito, e temos aqui um terceiro convidado. O terceiro convidado é o José Ricardo Gonçalves, que é especialista na gestão de denúncias, é advogado naturalmente, e que nos vai falar em concreto de como verdadeiramente nós podemos estar em compliance com esta lei, e depois como é que nós podemos conciliar toda a questão de compliance com a lei com uma abordagem mais normativa, portanto que aqui vai ter que ser uma abordagem mais normativa naturalmente, com uma abordagem mais axiológica de regular o canal. Em síntese, e só sobre os programas de ética, nós trazemos só aqui realmente algo positivo e negativo, isto é o copo meio cheio, o copo meio vazio, não sei muito bem como é que nós podemos abordar isto, porque na verdade, nos últimos 3 anos em Portugal, nos programas de ética, houve melhorias claras nestes últimos 3 anos nos mecanismos de pick-up, provavelmente fruto já da diretiva. Nós acreditamos que tenha sido fruto da diretiva, porque ela ainda não estava transposta, mas já conhecemos a diretiva há 2 anos, e portanto já houve uma clara melhoria de 13 pontos percentuais nos mecanismos de aconselhamento. Também houve, a nível de níveis de mecanismos de pick-up e de mecanismos de aconselhamento, também houve mais formação em ética, ainda que nós estejamos em todas as áreas, ainda assim, na metade inferior da média global. Portanto, melhoramos bastante, mas ainda estamos muito abaixo dos nossos congêneres, ou dos nossos congêneres não, de todos dos 13 países que participaram também neste estudo. Ana, agora vou passar para ti e vamos ver se agora eu vou conseguir, de alguma forma também, perceber se vou conseguir, se vais conseguir ou não. Já estás, não fiz nada, ok. Ok, excelente. Okay. Vai. Então, programa de ética criado, há uma questão que é importante, e já agora como é que ele se gera e como é que se está dentro da organização em termos do programa de ética, que é analisar as questões de ética, porque vão surgir questões éticas agora que existe o programa. E achamos interessante esta frase do Luc de Braun-Bader, que é l'ambiguïté n'est pas l'exception, c'est la règle, a ambiguidade não é a exceção, é a regra, e achamos interessante porque, por um lado, é algo que nós falamos, que é importante ter esta abertura, mas, ao mesmo tempo, há uma reflexão que é importante ter. A ambiguidade é mesmo a regra, devemos mesmo ficar por aí. E o que achamos interessante é que quando nós temos, por exemplo, esta figura que é, e que nos transmite esta ideia de que quando nós olhamos para uma coisa, eventualmente nós vemos algo e outra pessoa vê outra coisa, vê outra, aqui um 6 ou um 9, que às vezes pode haver um ponto de vista completamente diferente, e é importante haver uma abertura para isso, mas depois também tendemos para avançar nesta perspectiva, ou seja, tentar consensos em que todos tenhamos a mesma ideia. De facto, isto não, um está a dizer que é um 6, outro está a dizer que é um 9, mas alguém pode dizer que isto é 7.5 mais ou menos 1.5 e todos estarmos de acordo. Mas se calhar vale a pena, em muitos casos, tentar uma maior exigência e pensar que, de alguma forma, deixem-me ver se eu consigo passar para trás. Helena, não estou a conseguir passar para trás, espera aí, deixa-me ver. Ok, já consegui. De alguma forma, quando alguém desenhou aquele número no chão, ele estava a desenhar alguma coisa com uma intenção, estava a desenhar efetivamente
ou um 6 ou um 9, e vale a pena ir ao fundo da questão e tentar perceber o que é que as coisas verdadeiramente são. Não nos ficarmos também por esta ideia de que as coisas podem ser o que quisermos. Também achamos que é interessante pensar dentro da análise das questões éticas, das diferentes formas de analisar uma questão. E isto pode parecer algo de um pouco teórico, mas mesmo quando nós olhamos para notícias no jornal, quando nós vemos decisões, e se olharmos com atenção e tivermos a noção do que são correntes éticas e formas de analisar uma questão de um ponto de vista de ética, nós vamos reconhecer abordagens e nós vamos reconhecer até a nossa própria abordagem e vamos ver que há formas de pensar diferentes, que há uma forma de pensar mais universalista e deontológica, mais associada com Kant e que é baseada em regras, não mintas, não roubes, não aldrabes e que é simples de aplicar porque é alguma coisa que é intuitiva, ou seja, vem cá de dentro, a nossa intuição diz sobre alguma coisa que é ou não é ético, mas que é algo que de alguma forma nós temos que estar atentos, porque no fundo nós pegamos neste intuitivo que é faz aos outros o que gostavas que te fizessem a ti, mas eventualmente os outros não querem que a gente lhes faça o que nós gostávamos que nos fizessem a nós e portanto há uma exigência de um pensamento diferente de alguma forma. Depois nós podemos ter uma abordagem que é uma abordagem... Helena, é melhor tu passares, porque eu tenho mesmo muita dificuldade em passar os slides. Ok. Utilitarista, ou seja, o valor ético dos atos depende das suas consequências, da sua utilidade e no fundo, nós temos que uma boa ação é a que leva o maior bem ao maior número de pessoas. Mas mesmo aqui nós temos... algumas questões relativamente a isso, ou seja, quem é que avalia o valor das consequências? Qual é que é, será que o maior número é sempre um bom critério? E as minorias, ou seja, quando uma ação é boa para a maior parte das pessoas e vai violar os direitos de uma minoria, ela é uma ação aceitável? E esta é a perspectiva do utilitarismo. Helena, podes passar. Nós podemos pensar também numa perspectiva do relativismo e é isso que eu chamava a atenção há pouco quando estava a mostrar aquela questão do 6 e do 9, porque há de facto um risco aqui, a ideia de que não existe absoluto, não existe universal e que quem sou eu para julgar, mas aqui nós caímos no tudo é relativo. E não sabemos o que esperar dos outros e deixamos de ser responsáveis de alguma forma. Nós podemos também ter algo que todos temos um pouco, que é o etnocentrismo, a ideia ou prática de julgar alguém de outra cultura ou julgar outras culturas pelos valores da nossa própria cultura. E isso é preciso ter muito em atenção, sobretudo quando estamos a falar de organizações que sejam organizações que operem em diferentes países e quando estão a desenhar um código de ética. E temos este pluralismo, que é aceitar que as pessoas podem ter valores diferentes, tentar não julgar, apesar de sermos todos, de alguma forma, etnocentristas, e aceitar e abraçar as diferenças. As questões éticas não são todas dilemas éticos, mas os dilemas éticos são questões éticas e é importante também perceber como é que nós podemos tratar estas questões tão específicas que são os dilemas éticos. E aqui nós temos mais uma vez um especialista, um professor convidado, o João Cunha Matos, que nos vai ajudar a pensar nesta questão, perceber o que é ou não um dilema, diferentes tipos de dilema, ver exemplos, conhecer metodologias de análise, e isto parece-nos muito importante. Helena, podes passar? Temos também um outro aspecto que tem a ver com a qualidade da gestão, nesta parte do saber ser do gestor, que tem a ver com a mediação de conflitos e gerir a ética é ser capaz de mediar conflitos também. E aqui nós vamos ter uma outra especialista, a Ana Maia Gonçalves, que tem trabalhado há muito tempo dentro desta questão da mediação de conflitos, entender os conflitos de forma racional, em lugar de reagir, de forma refletida, estabelecer um mapa mental que facilite a utilização de técnicas de comunicação, portanto, todo este treino que vai ser dado nesta formação sobre a mediação de conflitos. Finalmente, e porque estava aqui numa correria com o tempo, há a questão do avaliar e reportar sobre o processo. E este avaliar e reportar
é muito importante, até se nós pensarmos que em Portugal a principal razão pelo qual as pessoas não reportam más práticas é porque acham que não acontece nada, porque acham que quem age de forma menos ética não é responsabilizado por isso e, portanto, de alguma forma é preciso mostrar às pessoas o que é que acontece em relação a esse processo. E então é importante perceber, por exemplo, conseguir dizer às pessoas o número de reclamações, quais foram os temas, quais foram os autores, quais foram as consequências, qual é que é a satisfação que o autor de uma reclamação teve com essa reclamação. Em Portugal existem muito poucas organizações que reportam sobre o processo e claramente, pelo menos que divulguem esse relatório, nós pesquisamos em diferentes sites e não encontramos. Este é um exemplo de um relatório da provedora de ética da EDP e nós, por exemplo, aqui vemos que a maior parte das reclamações que houve foi por negligência ou desrespeito, que nós temos aqui 17 reclamações que têm a ver com fraude e corrupção e há uma percepção de alguém que fez uma reclamação de que ela está aqui espelhada, que foi tida em atenção. Temos também as consequências, e aqui nós vemos que as consequências de uma reclamação não são necessariamente só uma ação disciplinar. Aliás, há muitas reclamações que não resultam em ações disciplinares e resultam em mudanças de procedimentos. E isso é um aspecto muito importante e as pessoas têm que estar sensibilizadas para isso. Para além da avaliação do reporte da ideia e do processo, há a avaliação sobre todo o programa. E o que é avaliar um programa de ética? Nós vamos trabalhar muito a questão dos indicadores, porque há coisas que são muito simples em termos da avaliação do programa, por exemplo, avaliar o conhecimento dos instrumentos, as pessoas conhecem ou não o código, mas depois é preciso avaliar a cultura e o clima éticos. E de facto, sobretudo o clima, é a percepção interna de que um determinado ato é aceitável. Está muito relacionado também com aquilo que falei há pouco dos inevitáveis na organização. E também avaliar o programa como um todo. E aqui é interessante, quando olhamos para este quadro, nós vermos que nós temos um programa que até pode ter começado por uma questão de compliance e ter começado num código, e começou pelo código naquele instante, e sem grande reflexão mais, mas que o programa pode evoluir até um ponto de alinhamento total. E quando eu estou a falar de um ponto de alinhamento total, é em que as questões da ética e a reflexão ética se torna algo de normal e de comum na organização, e que quando se discute inovação, discute-se ética ligada à inovação. Quando se discute coisas ligadas com recursos humanos, pensa-se na dimensão ética das coisas. Quando se fala de produto e quando se fala de novos produtos, pensa-se qual é que é a dimensão ética deste aspecto ou deste produto. E, portanto, realmente aí nós podemos dizer que há um alinhamento total e pode haver uma evolução que é feita e que é medida pela organização, mesmo que a organização não esteja a comunicar sobre isso, mas de qualquer forma a avaliação, haja ou não reporte, é uma coisa muito importante para a organização poder progredir de um ponto de vista do seu programa de ética. Então, em termos de síntese, nós tentámos aqui fazer decorrer o que é que são os temas que vamos falar no curso e que são também os temas que nos parecem fundamentais em termos do que é um programa de ética. Ou seja, falámos do diagnóstico e do diagnóstico de clima ético, falámos da análise... Já estás sem imagem. Estou sem imagem? Ok. Falámos do diagnóstico de clima ético, falámos da análise de risco, falámos dos aspectos-chave na construção da estratégia, falámos das componentes do programa de ética e respectivos pontos de passagem obrigatório, falámos do branding da ética, dos instrumentos, o regulamento, a linhas de apoio, a reclamação, da comunicação e formação, das abordagens à ética, do papel da narrativa no desenvolvimento de uma cultura ética, na análise das questões e dilemas éticos e na mediação de conflitos. E são estes os pontos que nos parecem fundamentais de reflexão na construção de um programa. E porque a ética empresarial, nestas 4 dimensões de saber, nós realmente temos aqui, digamos, esta abordagem
de que nós vamos, no saber tentar, eu conheço e, portanto, conhecer essas abordagens, no fazer saber, eu faço porque eu conheço, tenho os instrumentos e aplico os instrumentos, mas também toda a questão do saber ser, tão importante o saber ser, sobretudo para as lideranças, e a promoção da cultura tem a ver com o saber-me relacionar-me, que é realmente também uma dimensão fundamental. Estamos, enfim, queremos ainda pensar e tentar perceber se há aqui alguma questão relativamente à aula ou relativamente ao programa. As candidaturas estão abertas e nós vamos ter o curso a começar em breve. Os objetivos estão bem definidos: identificar as questões-chave da ética empresarial, conhecer os mecanismos, desenvolver competências necessárias à gestão e aprender a construir uma cultura, que no fundo são estas 4 dimensões de saber, e sobretudo isto está desenhado para responsáveis ou futuros responsáveis da ética da gestão ou da compliance, enfim, pessoas que de alguma forma estejam em contexto. Isso é que é muito importante, porque nós vamos tentar que as pessoas que são responsáveis pela gestão e no contexto que consigam de alguma forma sentir-se melhor com este seu papel. E portanto, para além de estas 4 áreas de saber que se intercruzam, e portanto nós não vamos falar necessariamente de uma coisa, como vimos aqui, nós vamos intercruzar todas estas dimensões da formação. Os participantes também têm, enfim, de uma forma opcional, a possibilidade de aplicarem o diagnóstico de clima ético, aplicando o questionário do Ethics at Work à sua organização, mas também, eventualmente, fazendo com que esse questionário possa ser adaptado à sua organização, com questões adicionais, e que é algo que é muito importante que as pessoas o possam fazer, portanto, esse diagnóstico ao clima de cultura. A estrutura, portanto, o curso vai ser dividido em 9 tardes, ao longo de 2 meses, vai ser online, vai ser às segundas e terças, e, portanto, para além de nós as duas, que somos diretoras e formadoras do programa, vamos ter também aqui, como já vimos, docentes convidados nestes cinco temas muito específicos, mas vamos ter também um conjunto de testemunhos empresariais que nos vão, no fundo, mostrar no terreno como é que se põe em prática algumas destas ferramentas e quais as grandes dificuldades para construir e gerir um programa de ética com estes testemunhos. Agradecemos também aos nossos parceiros de divulgação do curso para a promoção deste curso portanto, neste momento ainda temos aqui, enfim, 3 ou 4 minutos, 5 minutos para podermos falar sobre algumas questões. E eu talvez pedisse agora à Isabel para nos dizer se tem algumas questões, enfim, se há algumas questões que quer estejam nas perguntas e respostas, quer no bate-papo de alguém e que queira eventualmente já responder, caso haja. Isabel? Olá, boa noite. Não temos questões relacionadas com o programa, e o que temos aqui no chat são comentários que foram feitos ao longo da apresentação, portanto, acho que não há assim nenhuma dúvida que esteja à espera de uma resposta. Em relação ao programa e ao funcionamento do programa, a pessoa já explicou. O processo de candidatura é muito simples, é feito preferencialmente por e-mail, portanto, na página da Católica Porto Business School, na informação do site, estão lá os meus contactos, mas o meu e-mail é ivavos@cp.pt, podem me enviar um e-mail a fazer questões sobre o programa e eu entrarei em contacto. O processo, portanto, de candidatura é a apresentação do boletim de candidatura com o currículo e o cartão de cidadão e uma fotografia individual. Essa candidatura é analisada e, em resposta, os alunos recebem um parecer da candidatura, e quando a candidatura é aceita, é enviado também um plano de pagamentos, o qual agradecemos que seja preenchido, e só com a recepção do plano de pagamentos assinado, preenchido e do comprovativo da taxa de inscrição é que a inscrição é válida.
A informação de arranque do programa é dada até 15 dias antes do arranque, portanto, após a confirmação da inscrição, 15 dias antes do curso nós enviamos mais informações e penso que o processo é bastante simples, por isso, mas alguma questão é só me contactarem. Obrigada, Isabel, por partilhar dessas questões técnicas, enfim, e processuais. Ana, ainda temos aqui 2 minutos, queres dizer alguma coisa, enfim, alguma mensagem a quem nos está a ouvir sobre o curso ou sobre a aula que nos tenha escapado? Ou, não, enfim, acho que não, é agradecer a presença às pessoas e dizer que esperamos por elas. Ok, então enfim, como estamos mesmo e como, enfim, é uma questão ética também a pontualidade. Eu vou usar as palavras da Ana, vou agradecer a presença de todos, foi um gosto estar aqui preparar esta aula, prepararmos em conjunto esta aula. Se tiverem qualquer questão, podem naturalmente ligar-nos diretamente para mim ou para a Ana, que não sejam relacionadas com as inscrições e que não sejam diretamente para a Isabel, e portanto vamos agradecer-vos mais uma vez, obrigada, e esperamos por vós na formação. Obrigada. Boa tarde.